Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira e eu desejo fazer uma pregação da Palavra de Deus em três textos da Bíblia Sagrada. O título da mensagem é A Importância de Irmos à Igreja. Eu já gravei 2 shorts a respeito do assunto, que é para fazer uma introdução a respeito deste vídeo que eu vou gravar agora. Então vejamos bem. Vamos fazer menção da Palavra de Deus no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E nós vamos lá para Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus Cristo estava incentivando Pedro a voltar para a igreja, porque ele estava muito triste porque havia negado a Jesus e tinha voltado a pescar. Então Jesus Cristo foi trabalhar, Pedro foi trabalhar e parou de ir na igreja. E Jesus Cristo aconselhou ele a não somente voltar para a igreja, mas Jesus Cristo aconselhou ele a liderar a igreja, a liderar o povo em oração. E Pedro então recebeu a bênção porque ele foi obediente. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, que Pedro retornou para a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Na sequência, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Glória a Deus. Então Pedro estava lá em Jerusalém no dia de Atos dos Apóstolos. E na sequência nós vamos ver aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, que enquanto Pedro pregava, está escrito assim, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Eita glória, aleluia! Então, o que eu quero falar? Eu quero falar a respeito da importância de congregarmos, da importância de irmos à igreja. Eu, na minha congregação, no Ministério onde eu reúno, esses dias está em reforma. Ah, meu Deus, que falta que faz a gente estar unido com os irmãos e as irmãs em oração. Queridos, Deus quer que nós estejamos ligados numa igreja, ligados no ministério, ligados com um pastor, com as irmãs do ciclo de oração, com os demais irmãos e irmãs da igreja. Deus não quer nós, ovelhas, fora do aprisco. O que é aprisco? Aprisco era um cercado, uma cerca de arame, talvez, onde o pastor, durante a noite, ele prendia as ovelhas para que elas não saíssem e não fossem tragadas pelo lobo devorador. E assim também é nos dias de hoje. Nós precisamos de congregar, precisamos de ir na igreja. Precisamos de ir na igreja. Por quê? Porque é perigoso nós ficarmos isolados, porque nós sozinhos somos fracos, mas unidos com os demais irmãos, nós formamos o corpo de Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos fortes. Por quê? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não entendem o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro estava querendo vencer no mundo espiritual com as obras da carne. Tanto que ele cortou a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, quando eles foram prender Jesus. Mas por quê? Porque Pedro estava dormindo em vez de estar orando. Hoje muitas pessoas ficam dormindo em vez de ficar orando. Outras pessoas ficam trabalhando em vez de ficar orando. E nada contra a quem trabalha. Mas o trabalho exagerado também é uma idolatria. Ou, melhor se dizendo, uma trabalholatria. Então nós precisamos de congregar, precisamos de ir na igreja. O dom que falta em mim tem em outra pessoa lá na igreja. O dom que falta naquela outra pessoa tem em outra. E assim sucessivamente. A igreja, todos nós temos um dom e talento que nós precisamos de colocar a serviço do próximo. E quando nós damos, nós também recebemos. E é assim que acontece. A igreja tem defeito? Tem. Se você quiser achar uma igreja sem defeito, então você não vai para lá, porque você vai colocar defeito na igreja. Se eu quiser achar uma igreja sem defeito, então é melhor eu nem ir para lá, porque senão eu vou colocar defeito na igreja. Então, queridos, a Bíblia diz que para aquele que tem os olhos maus, tudo é mal. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ficar procurando o defeito nas pessoas. Nós precisamos de ir para a igreja, se puder ficar de olho fechado o tempo todo, adorando a Deus. Eu mesmo tenho o costume de, quando a palavra está sendo pregada, eu ajoelho lá no púlpito. Geralmente eu sento no banco de trás e fico ouvindo a palavra ajoelhado, que é para mim receber o que Deus tem para falar comigo, seja mel ou seja fel. Estou pronto
a dizer: eis-me aqui, Senhor, repreende-me, este é o meu prazer. Porque o Senhor, quando me repreende, é porque o Senhor me ama. E quando o Senhor me repreende e eu recebo a tua palavra, então eu sei que tem bênção para chegar na minha vida. Oh, glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus porque também, naquele momento que ele negou Jesus, tem muitas pessoas que não têm essa compreensão. Deus me deu essa compreensão e eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs que vão ouvir e ver este vídeo. Pedro, quando negou Jesus, Jesus Cristo ainda não havia morrido e pago o preço pelos pecados de Pedro. Portanto, Pedro ainda estava na dispensação da lei, estava ainda debaixo da lei. E debaixo da lei todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Pedro foi obediente a Jesus, quando Jesus Cristo falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Pedro fez o quê? Pedro foi para o templo para adorar a Deus. Obedeceu a ordem de Jesus e ficou no templo em oração. Então, de repente, veio do céu, está escrito em Atos capítulo 2, que eu acabei de ler, e também fiz nos shorts, 2 shorts que eu gravei a respeito desse assunto também. Você assiste também os shorts, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, é uma repetição, é uma preparação para este vídeo. Mas vejamos bem, quando Pedro negou Jesus, Jesus Cristo ainda não havia pago o preço pelos pecados de Pedro. Mas depois que Jesus pagou o preço pelos pecados de Pedro, então Pedro começou a aprender a amar, porque o fardo pesado do pecado tinha sido retirado das costas de Pedro. Afinal de contas, ele quase cometeu um homicídio, e quase matou o servo do sumo sacerdote que foi para prender ele, para prender Jesus. Então Jesus falou com ele: Pedro, tu me amas? Então, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, e nós ficamos então leves, e nós somos capazes de amar. Mas quando nós estamos debaixo dos nossos pecados, nós ficamos aquela pessoa irada, rancorosa, brava. Às vezes isso acontece comigo, mesmo agora na presença de Deus. Mas o importante é nós sabermos que, se errarmos, nós corramos para os pés do Senhor, adoramos a Ele, pedimos perdão, clamamos a misericórdia dEle. Se for uma coisa mais difícil de vencer, chama uma pessoa, ora junto com ela, vai na igreja, peça oração ao pastor, para que aquele peso do pecado venha sair das suas costas. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, servir a Deus é um cai e levanta todo dia. O importante é não ficar prostrado. Não pensa você que os pastores não erram. Erram, mas a diferença dos pastores, a diferença dos crentes sinceros para os crentes que não são sinceros é que os crentes sinceros, eles confessam seus pecados a Deus e, se possível, confessam até algum irmão de confiança ou irmã de confiança. E orando, o pecado é perdoado. E então nós permanecemos de pé.
Mas nós vejamos bem, meus queridos, que após a morte do Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e então ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei sobre vós um outro Consolador, para que se cumprisse a profecia, abrindo aspas para Jesus: eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós um outro Consolador. Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou isso para que se cumprisse a profecia que está escrito lá no livro do profeta Joel. Então, aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Até que do alto sejais revestidos de poder. Está escrito lá em Atos, capítulo 2. Então, Pedro estava lá. Então, Pedro, ele buscou a face do Senhor, por isso ele foi perdoado dos seus pecados. E ainda muito mais do que isso, Jesus Cristo, naquele mesmo lugar, naquela mesma noite ou dia, não sei, acho que era noite, veio do céu um vento impetuoso e veemente, e foram vistos por todos línguas repartidas como que de fogo, que descia sobre cada um daqueles que estavam naquele lugar. Então, na verdade, esse fogo não era fogo de lenha, fogo de fogão a gás, não. Era um fogo espiritual, era uma visão que foi dada a todos aqueles que estavam ali em espírito. E o vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa, também foi soprado por Deus. Eu já tive uma experiência dessa. Certa vez, quando a minha mãe morreu, agarrou uma tristeza no meu coração que não saía de jeito nenhum. Aí eu fui num determinado lugar deserto, falei com Deus assim: Senhor, eu vou ficar aqui, vou cantar hino e vou orar ao Senhor, até que o Senhor arranque essa tristeza do meu coração. Porque se o Senhor não arrancar essa tristeza do meu coração, eu vou morrer, porque eu amava muito a minha mãe, porque eu amo muito a minha mãe. E eu falei com Deus desse jeito, e assim eu fiz. E fui orando, cantando e andando, orando, cantando e andando, orando, cantando e andando. Fiquei cerca de mais de 1 hora fazendo isso. De repente eu senti, quando veio uma brisa mansa sobre mim, eu senti a boca de Deus soprando sobre mim. Foi o Pentecoste que aconteceu comigo naquele momento. E aquela brisa mansa eu senti quando ela foi entrando no meu coração e foi limpando o meu coração. Oh, maravilha! Este mesmo Espírito está aqui agora, falando com você que vai ouvir. E este mesmo Espírito está disponível para você. Eu, nesse dia, eu fiz isso sozinho. Estava num determinado lugar sozinho, fiz isso. E o Espírito Santo veio sobre mim. Mas fica mais fácil se nós formos na igreja. Por quê? Quando nós vamos lutar numa guerra, quanto maior o exército, maior a força. Quanto maior o exército que está conosco, maior será a força. Então é assim, nós unidos com os irmãos, com a igreja, nós somos mais fortes. E nós todos juntos lá podemos cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar, até que do alto sejamos revestidos de poder. Por que a Bíblia diz revestidos de poder? Porque, na verdade, todo ser humano, ele tem uma pequena fé. Mas nós precisamos de mais para vencer, porque os dias são muito difíceis.
Então nós precisamos de ter uma pequena fé, ou seja, sermos vestidos de poder, mas nós precisamos de mais. Precisamos de ser revestidos de poder. E é isso que Deus quer fazer com nós. É por isso que Deus quer que nós vamos na igreja, adoramos a Deus, cantamos, oramos, cantamos, ouvimos a pregação da palavra de Deus, ouvimos a correção de Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, e aquele que está caído, levanta e fica de pé e continua na caminhada. Oh glória, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que vão na igreja e falam assim: aquele pastor ficou só jogando indireta para mim. Querido, querida, você que às vezes pensa desse jeito, vou te dar um conselho. Quando o pastor jogar uma indireta para você, não estou aqui aconselhando os pastores a fazer isso não, tem que evitar isso. Mas quando o pastor jogar uma indireta para você, dá um glória a Deus, porque Deus está corrigindo você porque Ele te ama. Às vezes o pastor nem sabe do que está se passando na sua vida. Ninguém contou nada para ele, não. É o Espírito Santo falando na boca dele. Então, quando nós vamos na igreja para congregar, nós não podemos olhar para pastor, para irmão, para isso, para aquilo outro, não. Nós precisamos de olhar e ouvir o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de, caso alguém faça alguma coisa que esteja em desacordo com a Bíblia Sagrada, precisamos de chamar a pessoa em particular, mesmo que seja o pastor, e falar com ele: pastor, isso está errado. De acordo com a Bíblia, não é assim não, é assim, 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 assado. Mas com amor, com paciência, e num particular, para não envergonhar a pessoa. Mas o que nós não podemos é deixar de ir na igreja, parar de congregar, porque alguém ofendeu a gente. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Muitas vezes, os nossos inimigos estão dentro da própria igreja, né? Essa é a verdade, que a gente não pode negar. Mas nós devemos fazer o quê? Qual o comportamento que nós devemos ter? Nós devemos amar aquela pessoa e fazer a oração que Jesus Cristo fez quando estava se aproximando a hora dele partir, sair do seu corpo físico. A hora dele partir, quando estava chegando a hora dele partir, ele olhando para aqueles homens que o maltratavam, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Faça essa oração em favor daqueles que te perseguem, até mesmo dentro da igreja. Faça essa oração em favor deles. Você vai ver como que funciona a oração. E peça a Deus que derrame sobre esta pessoa ou estas pessoas o Espírito Santo e venha convencer a elas do pecado, do juízo e da justiça, para que ela não seja condenada por causa da perseguição que está fazendo contra você. Porque nós que fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para amar e não podemos guardar mágoa no nosso coração. Precisamos de orar, cantar e orar, ouvir a palavra de Deus, nos conectarmos com Deus, para que Deus venha soprar sobre nós o seu Espírito e venha nos limpar nossa mente, limpar o nosso coração,
Porque nos Salmos está escrito assim: quem habitará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então nós precisamos de pedir a Deus sempre que venha manter o nosso coração puro e as nossas mãos limpas. Então, queridos, são essas palavras que eu quero falar a respeito da importância de estarmos na igreja. Pedro, antes de ir para a igreja, ele negou Jesus. Mas depois que ele foi para a igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo e ainda ganhou 3.000 almas pregando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero te pedir, ó Pai, que cada pessoa que chegar a ver este vídeo venha receber sobre ela o sopro do Espírito Santo, para que ela possa ser totalmente limpa de tudo aquilo que está na mente e no coração dela, de mágoa contra a igreja. Meu Deus, convença ela, meu Senhor, a voltar para a igreja, a voltar a congregar. Faça ela sentir saudade dos irmãos e das irmãs. Meu Deus, dá a ela, a pessoa que está ouvindo, a força necessária para que ela venha perdoar se alguém ofendeu a ela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que ela venha liberar o perdão. Pai Santo de Israel, tua palavra diz que a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Estou fazendo a oração da fé aqui agora, e essa pessoa que está doente na fé, que não está querendo congregar, que ela seja curada agora, que seus pecados sejam perdoados. Assim como o pecado de Pedro foi perdoado e ele voltou para a igreja, assim também o Senhor venha perdoar os pecados dessa pessoa, para que ela possa voltar para a igreja e se firmar na presença do Senhor, nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e te peço também que sejam curados os doentes, libertados os oprimidos, levantados os caídos. E você que está aí do outro lado, faça oração comigo. Você que ainda não aceitou Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma, e te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. Perdoe os meus pecados e coloque os teus anjos acampados ao meu redor, para me proteger, para que eu não venha cometer pecados mais e eu venha permanecer firme na presença do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo te peço, você que está do outro lado, que fez essa oração, diga amém, para que possa ser selada esta oração. E agora eu te aconselho, procure uma igreja, fala com o pastor que você aceitou Jesus e que você quer voltar para a igreja. E assim, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação, e que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. E a paz do Senhor Jesus para todos. E agradeço a todos a oportunidade, em nome de Jesus.